Olá, aluna! Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje nós vamos falar sobre hidrostática, né? Parte de densidade, pressão e empuxo, tá ok? Então fica ligadinho nessa aula, ok? Uma aula bem bacana. Nós vamos entender aí o comportamento dos fluidos, né? De acordo com esses conceitos, né? De densidade, pressão e empuxo, tá certo? Bom, sugiro que vocês, né, depois de assistir essa aula, que você possa, né, rever essa aula, fazer suas anotações, ok? E responder exercícios. Lá na plataforma Gonçalves Dias você encontra todos os exercícios sobre esse conteúdo, né? Sobre esse e outros conteúdos, tá ok? Então faça a sua pesquisa, a parte da aula, tá ok? Dessa pesquisa você vai fazer suas anotações, você vai ter aí suas dúvidas, né? Vão surgir dúvidas, e isso é normal para quem estuda, ok? E essas dúvidas você pode tirar aí retornando esse vídeo, tá ok? Então faz o retorno, lá você vai fazer essas anotações direitinho, certo? E com certeza suas dúvidas serão sanadas, tá certo? Então vamos aqui para nossa aula de hoje, né? Então hidrostática. Então hidrostática, fazendo a etimologia da palavra, né? Hidro, né, vem de líquidos, certo? E estática, de equilíbrio, certo? Então aqui nós vamos estudar o que é que mantém o equilíbrio dos líquidos, né? Como é que os líquidos eles vão manter ali esse equilíbrio, tá certo? Então essa é a parte que nós vamos estudar, né? A parte da hidrostática. A hidrostática, ele estuda justamente essa parte, tá certo? Então nós vamos ver aqui a questão da densidade, começar pela densidade, pressão e impulso, né? Então vamos começar aqui com a primeira parte, que é justamente a densidade. Bom, a densidade, gente, certo? A densidade, matematicamente falando, vai ser aí a razão entre a massa e o volume, certo? Então, densidade, matematicamente falando, vai ser, ó, vou botar aqui minúsculo, vai ser massa sobre o volume, tá ok? Então, essa densidade, ela vai te dizer basicamente qual vai ser a quantidade de moléculas que nós vamos encontrar em uma determinada área, tá ok? Qual vai ser a quantidade de moléculas que nós vamos encontrar de um fluido, né, no caso aqui de um líquido, em uma determinada área, certo? Nós podemos ter o seguinte, né? Quer dizer, no caso aqui um determinado volume, né, um determinado espaço, ok? Então nós vamos ter aqui, por exemplo, duas amostras de um determinado líquido, ok? Pronto. Então vamos supor que nós temos aqui volumes iguais, tá certo? Apesar de eu ter colocado uma área, mas isso aqui é um volume. Pronto. Então, volumes iguais. E nós vamos ter aqui uma distribuição de moléculas, ok? Então, vou colocar aqui uma quantidade de moléculas distribuídas. Pronto. E aqui embaixo uma outra quantidade de moléculas distribuídas. Certo? Essas moléculas são moléculas de um líquido, né? Então, as moléculas estão aqui distribuídas. Bom, ok? Então nós temos o mesmo volume, tá certo? O mesmo volume que é o volume V qualquer. Então, aqui a gente consegue definir o que? Só olhando para a figura, vou botar aqui do lado, só olhando para a figura, a gente consegue já saber que no de baixo, né, no volume de baixo, eu tenho uma quantidade de moléculas muito maior do que no volume de cima. Se a quantidade de moléculas embaixo é muito maior, é porque ele tem densidade maior, certo? Então a densidade aqui, no de baixo, ele é maior, certo? Do que essa densidade aqui do de cima, tá certo? Então a densidade ele vai te falar dessa concentração.
certinho? Essa densidade ela também vai ser responsável, ok, em definir se algum corpo, né, vamos assim dizer, se um corpo ele vai afundar ou se ele vai boiar, né, isso imerso a outro líquido, né, a um líquido qualquer, por exemplo, na água, certo? Na água a gente consegue perceber isso, que existem corpos que a gente coloca em que eles afundam, né, e outros que eles vão boiar, não é isso? Uns ficam submersos, outros ficam sobremersos, certo? O que é que vai definir isso? Vai ser a questão da densidade. E a gente vê também que a questão da densidade é esse comportamento, né? Ele também se dá para moléculas iguais, substâncias iguais, ok? Por exemplo, um cubo de gelo na água, né, na água líquida. Um cubo de gelo é água também, né? É água no estado sólido. Quando você coloca na água líquida, ele vai boiar, né? Ele vai ficar ali boiando na parte superior, ok? O que que muda dos outros é só a questão da concentração, ok? Só a questão da concentração, certinho? Mas nós estamos falando da mesma molécula, né? Ok? Então nós temos esses comportamentos aí. Então, sei quando nós temos um aumento e a diminuição aí da densidade, tá certo? Tá ok? Certinho? Então, a densidade nós podemos definir, né? Nós definimos como massa sobre o volume, né? Tá ok? Então, o M aqui, para que vocês não esqueçam, é massa e o V é o volume, tá certo? Bom, quais são as unidades? No caso aqui, a massa é dado em quilogramas. Isso, trabalhando em unidade de sistema internacional, tá ok? E o volume, ele é dado em metros cúbicos, né? Então a densidade vai ser quilogramas por metros cúbicos, nesse caso aqui, né? Então a densidade, a unidade que nós vamos trabalhar, quilogramas por metros cúbicos. Mas a gente utiliza muito grama por metro cúbico, grama por centímetro cúbico e por aí vai, tá certo? Mas no sistema internacional a gente trabalha com quilograma por metro cúbico, tá ok? Bom, o segundo conceito vai ser o conceito de pressão, certo? E isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. O conceito de pressão lá para o estudo da mecânica, lá no início, pressão, ele era dado, né, mecanicamente falando, como força sobre área, ok? Então, pressão, força sobre área, ou seja, uma distribuição de força em uma determinada área. Okay? Foi até falado o exemplo do pneu, né? O pneu do trator para o pneu de um carro, né, popular. Né? Porque o pneu do trator, o trator ele é infinitamente mais pesado do que um carro, ok? Um carrinho popular. Mas ele consegue passar, né, na areia, por exemplo, na areia da praia, tranquilamente, e o carro que é mais leve, não. Ele acaba atolando. Isso por conta da distribuição de forças que a gente vai ter, certo? O carro popular, por ele ter o pneu bem mais fino, os pontos de concentração de força eles acabam se concentrando ali em uma área muito pequena, fazendo com que aquele pneu afunde. Okay? Já o trator não. Como o pneu dele ele é muito largo, certo? Nós temos uma distribuição de força maior, né? Uma quantidade de distribuição de força maior, certo? Fazendo com que os pontos eles tenham uma quantidade de força que talvez seja menor do que a do carro, que se concentra só em um local. Então, com essa distribuição de força, vai fazer com que aquele pneu ele acabe ali rodando, né, na areia do mar, ok, na areia da praia, sem afundar. Então, é isso que vai fazer com que ele não afunde, ele não atole, tá ok? Um exemplo também, acho que eu até falei em sala de aula para vocês, é daquelas pessoas que deitam, né, que
gente vê muito na televisão aí, lá nos países, não é, dos países asiáticos, né, do país ali do leste da África, em que eles deitam ali naquelas camas de prego, né, e eles não se furam, né, eles não sofrem nada. Isso por quê? Porque há uma distribuição, né, de força de todo o corpo ali, tá certo? Fazendo com que aquela pessoa ela acabe não se ferindo, né? Se ela ficasse em pé na cama de pregos, com certeza ela furaria, né? Os pregos furariam os seus pés, justamente porque diminui a área, logicamente que aumenta a concentração de força nos determinados pontos, certo? Tudo é questão de pressão. Para os líquidos, a pressão que nós vamos trabalhar, certo? É a pressão que esses líquidos vão exercer nas paredes dos recipientes. Então eu tenho aqui um recipiente qualquer, certo? Esse recipiente contém uma quantidade de um líquido, ok? Então ele tem um líquido aqui, pronto, aqui o líquido. O que é que vai acontecer? Ele vai exercer uma pressão nas paredes do recipiente, ok? Então existe uma pressão aqui, ó, que é exercida por esse líquido aqui na parede desses recipientes, certo? Então isso aqui são pontos de pressão, ok? Esses pontos de pressão, a gente consegue ter um exemplo muito claro dele no que acontece nos sistemas de freio, né, dos carros, certo? O freio de um automóvel é um freio que nós chamamos de freio hidráulico. O que é esse freio hidráulico? Ele é apenas um cano, né, um tubo, e que dentro dele existe um fluido, certo? Existe o óleo de freio, como nós chamamos, né? O fluido de freio, que é o óleo de freio. Então ele é um sistema hermeticamente fechado, em equilíbrio, e no momento em que é exercido uma pressão em um ponto, essa pressão ela vai ser distribuída nesse fluido até chegar a um outro ponto. Então é basicamente isso, ó. Vou desenhar aqui a grosso modo, certo? Então ele é basicamente um tubozinho, ó, ok? Ele é um tubo. Logicamente que dentro dele nós vamos ter um fluido, né? No caso um líquido, um óleo, né? Ok? Então está aqui o fluido. Então acontece o seguinte: no momento que é exercida uma pressão neste ponto, essa pressão ela vai se distribuir, certo? Dentro deste mecanismo, em todos os pontos, e nós vamos sentir, né? No caso lá a máquina vai sentir essa mesma pressão aqui, certo? Então exerceu uma força aqui, uma pressão, lá também exerce, certo? Então esse é um sistema hidráulico, ok? Então a pressão num fluido, num líquido, tá certo? Ele, né, vai ser exercido pela pressão que ele vai exercer nas paredes, né? Então ele vai exercer essas pressões nas paredes aqui, ó, tá certo? Um cano com água, por exemplo, no momento que a água está passando com uma pressão muito grande, como a gente costuma falar, ok? A gente percebe que esse cano ele acaba se movendo um pouquinho, né? Certo? Ele faz uma movimentação para os lados. É justamente por conta da pressão interna, porque esse fluido ele começa a empurrar as paredes do recipiente até chegar no outro ponto. Tá ok? Certinho? Então, num fluido, a pressão nós exercemos, né? Nós calculamos como densidade, gravidade e altura, né? Vai ser a densidade do líquido, a gravidade do local, isso quando nós falamos de um recipiente aberto aqui, por exemplo, ó, recipiente aberto, certo? E a altura que nós vamos ter dessa coluna, né, deste ponto em questão. Por exemplo, se eu tenho um ponto aqui, a altura deste ponto, ó, tá certo? Vai ser a altura deste ponto que nós vamos relacionar lá com a altura, tá ok? Lembrando que para os líquidos, para os recipientes que estão abertos, nós temos, não é, a presença de uma pressão externa, que nós chamamos de pressão atmosférica.
certo? Então tem uma pressão externa, certo? Que é a pressão, como já diz, da própria atmosfera, né, que exerce sobre esses líquidos, tá ok? É por isso que, se a gente deixar um recipiente desse aberto e fizer um furo aqui no nosso recipiente, nós vamos perceber o seguinte, que por esse furo ele vai, né, vai sair água, né? A água vai escorrer, porque tem a pressão atmosférica que está empurrando esse fluido para baixo, esse líquido para baixo. Então nós temos o seguinte, ó, se ele é feito bem aqui embaixo, certo? Se ele é feito aqui embaixo, então ele vai jorrar, ó, no ponto mais distante. Se ele é feito bem aqui, mais ou menos, ele vai jorrar num ponto médio. Se ele é feito lá em cima, ele vai diminuir aqui, não é, o seu alcance. Isso por conta, né, do exercício da pressão externa que está acontecendo, que é a pressão atmosférica, né? Então, a pressão atmosférica a nível do mar, a gente calcula ela, diz que ela é igual a 1 atm, né? 1 atm ou 1 vezes 10 a quinta Pascal, né? Ok? 1 vezes 10 a quinta Pascal. Esse Pascal vai ser, não é, que aqui nós chamamos isso aqui de teorema de Pascal, né? Que é essa distribuição de pressão que a gente vai ter dentro dos fluidos. Certo? Ok? Bom, quanto a o empuxo. O empuxo, gente, é que vai manter, né, algo, vamos dizer assim, um corpo em equilíbrio dentro de um fluido, dentro de um líquido. Tá certo? Então nós vamos ter aqui o seguinte. Vou desenhar aqui novamente um recipiente. Nesse recipiente tem um certo fluido, né? Tem um líquido, água. Vamos pegar o líquido ideal, água, ok? E nós vamos ter aqui, sei lá, um corpo qualquer. Pronto. Pronto. Esse corpo ocupa este local dentro do fluido. O que acontece? Para baixo, nós já vamos ter desse corpo o seu peso do corpo, certo? E nós já vamos ter aqui, ó, né, a pressão externa, né, que vai ser exercida aqui, ó, que também vai influenciar com que esse corpo ele vá para baixo. Só que mesmo assim ele não vai descer. Ele não desce. Porque em contrapartida, para cima nós vamos ter a ação de uma força, certo? Que a gente não vê, mas essa força existe. Que é o que nós chamamos de empuxo. Certo? Você já se perguntou, por exemplo, por que quando você está dentro de uma piscina, né, os corpos eles acabam ficando mais leves? Certo? Você está brincando na piscina aí com um grupo de amigos, né? E você consegue carregar essas pessoas dentro da piscina. Não consegue carregar fora, mas dentro da piscina você consegue. Isso acontece por quê? Porque você não está levantando ela sozinha. Existe uma força que está também ajudando que você levante ela. Essa força é justamente o empuxo. Está apontando para cima. É por isso que dentro da piscina esses corpos eles acabam ficando mais leves. Ou você pode perceber que você mesmo quando você boia. Certo? Você está boiando na piscina lá de boa. O que faz isso acontecer é justamente o empuxo que está empurrando para cima. Certo? Então, matematicamente, o empuxo ele é densidade, gravidade, vezes o volume. Só muda o seguinte, ó. A pressão é densidade, gravidade, altura. E o empuxo é densidade, gravidade e volume. Tá certo? E volume. Tá certo? Então,
Essa é a diferença entre eles. Perceba que a equação é bem parecida, só que aqui é gravidade e aqui é volume, tá ok? Então, falamos sobre densidade, falamos sobre pressão, né, nos fluidos, falamos sobre empuxo, tá ok? Com essas informações, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Não esqueçam de pesquisar, certo? E até a próxima.